no passo de tela, prof, ainda continua aparecendo os slides? Não está passando a tela. Você está passando a tela? Não, só, tipo, eu voltei aqui no bate-papo, mas fica o slide lá normal, né? Sim. Ah, tá. Só para conferir. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes do YouTube. Quero cumprimentar também os membros da nossa banca, professor Antônio, professora Adriele, que desde já eu agradeço pela participação nesse processo de defesa do nosso acadêmico Pedrinho. Cumprimento também, então, ao Pedrinho, e você tem a partir de agora, Pedrinho, 20 a 30 minutos para realizar a sua apresentação. Posso iniciar? Tá, então, primeiramente, eu queria agradecer a disponibilidade do professor Antônio e da professora Adriele como membros avaliadores da banca. Queria já agradecer a minha orientadora, Regiane Franco, por estar disponível sempre quando preciso. Meu nome é Pedrinho Vera Santi, então vou fazer a defesa do trabalho final de graduação. O meu estudo foi a seletividade dos óleos essenciais de Eucalyptus citriadora e Cinjo aromaticum ao parasitoide Cotésia aglomerata. Então, referente à produção de hortaliças, essa se encontra em um mercado muito exigente, ao qual demanda por técnicas econômicas e também ambientalmente sustentáveis ao controle de inseto praga. Com isso, entrando muito aos preceitos do MIP, o manejo integrado de pragas, no qual o princípio desse sistema é fazer o desuso das aplicações calendarizadas de inseticidas e fazer o uso de tomadas de decisões baseadas em critérios, podendo ser densidade de inseto praga juntamente com a densidade de inimigo natural em um determinado talhão. Falando um pouco mais, então, sobre as pragas, mais específico das brásicas, elas se caracterizam por uma grande capacidade de desfolha. Eu posso citar, então, aqui a Ansa monostosis como uma das principais, se não a principal praga das brásicas, sendo conhecida como a curucreda couve, uma praga de grande impacto de desfolha, principalmente pelas brásicas se caracterizarem por ter a parte comercial de venda, né, e a parte consumível, a parte foliar. Então, ela é uma praga que é encontrada em grandes populações, muito devido à sua capacidade de oviposição. Ela pode chegar em um ciclo, em fase adulta, a ovipositar 189 ovos cada borboleta. Referente, então, ao controle, o mais utilizado é o controle químico, sendo uma forma de controle que ele é eficaz e também de uma forma mais rápida. Mas muito se tem falado referente à junção do controle químico com o controle biológico natural. Esse controle, então, a gente pode citar referente ao inimigo natural, nesse caso seria a Cotésia aglomerata, o inimigo natural. Mas ainda se tem muitos problemas em relação à junção desses métodos de controle. O principal deles, eu cito aqui o piretroide, um princípio ativo de fácil acesso para compra e preço acessível. O seu problema se dá por ele não se apresentar, geralmente, a seletividade para o inimigo natural. Então, geralmente, ele vai ser tóxico ao inimigo natural. E sendo o princípio ativo mais utilizado, gera um conflito nessa parte do uso em conjunto. Então, atuando como meio de controle alternativo entre o óleo essencial, sendo que esse já é feito diversos estudos referente à eficiência de controle contra o inseto praga. Eu posso citar o trabalho de Leandro Ortigara. Em 2019, ela avaliou cravo e eucalipto para a curucreda couve. Mas ainda se necessita fazer estudos referente à seletividade para o inimigo natural desse inseto praga, no qual, podendo ser usado em conjunto o óleo essencial, no caso com o inimigo natural, pode potencializar ainda mais o controle do inseto praga. O parasitoide, então, Cotésia aglomerata, ele vai atuar como um aliado no controle para a curucreda couve. Castro e Montavon, ele cita que em lavouras que já se possui um inimigo natural, pode ter controles de até 50%. Mas em controles de MIP mais avançado, em mais tempo,
pode chegar esse controle até um patamar de 60% ou até mais que isso, né? A grande vantagem em relação ao inimigo natural, eu posso citar aqui a quebra do ciclo da lagarta. Nas 3 imagens a gente pode ver que a larva do parasita está saindo da lagarta. Nesse momento ocorre a mortalidade da lagarta. No caso, ela não vai conseguir passar pela formação e se tornar uma borboleta, e assim ela não vai conseguir fazer oviposição. No caso, diminuindo a população desse inseto praga. Falando então do meu referencial teórico, vou começar falando um pouco do MIP, né? A importância do MIP atualmente se está muito pelo alto consumo de alimento que está tendo nos últimos anos, principalmente se tratando da parte de hortaliças. E isso potencializou ainda mais por técnicas que sejam eficazes, mas que também atendam todos os preceitos de sustentabilidade, tanto ambiental, econômica, como social. O MIP entra nesse meio, então, com as tomadas de decisões para não ocorrer precipitação na hora de uma aplicação de um defensivo ou de um outro meio de controle. Uma das tomadas de decisões do MIP é referente à seletividade de inseticidas. Antigamente, era muito usual fazer escolha de inseticidas baseado no amplo espectro de ação. Então, esses inseticidas, geralmente, eles eram muito tóxicos, possuíam controle para o inseto praga, mas nenhuma seletividade para o inimigo natural. O que ocasionava, em um longo período, que indivíduos iam se tornar resistentes e não tendo o inimigo natural para conter esse indivíduo resistente, tendo que assim potencializar cada vez mais o número de aplicações de inseticidas. É importante lembrar que o MIP nunca descartou a importância dos inseticidas sintéticos. Ao contrário disso, o MIP ele indica que o inseticida sintético é importante quando em lavouras, principalmente de grande porte, não se tem um controle eficaz em relação ao controle biológico natural. Então, o MIP entra ali para fazer esse controle, mas deve ser feito a aplicação de inseticida de forma harmoniosa, no caso, atendendo às doses recomendadas e também a época de aplicação mais recomendada, a fim de não afetar tanto a biologia do controle natural. Falando então um pouco da biologia da curucurê da couve, é uma lagarta que ela surgiu na região neotropical dos Estados Unidos. Ela se estende então até a região da América do Sul. Na fase adulta, é uma lagarta, é uma borboleta que ela pode ter uma envergadura de até 55 milímetros. Se destaca também por possuir 2 aparelhos bucais, um em fase de lagarta e outro em fase de borboleta. Fase de lagarta, o aparelho bucal mastigador, no qual ela se alimenta das folhas das plantas da família das brássicas, né? E quando fase adulta, ela passa pela metamorfose e tem o aparelho bucal espirotromba, se alimentando somente de néctar. Ela também possui 5 ínstres. Aqui embaixo, então, tem uma tabelinha um pouco mais específica em relação aos dias delas, né? Falando em relação a 5 ínstres, ele pode correr até 25 dias. Então, até 25 dias, essa lagarta ela pode ficar se alimentando de folhas, né? Para posteriormente passar a fase de pupa e adulta. Aqui eu tenho um pouco mais explicado em relação ao ciclo da lagarta em imagens, um pouco mais fácil para entender. Na primeira imagem, então, ela faz oviposição, geralmente na parte de baixo da folha, a parte inferior, pelo motivo de proteção também. A imagem número 2, como é disposto os ovos da lagarta, geralmente enfileirados. Aqui na imagem 3, então, a gente tem a passagem de 3 ínstres da lagarta. Aqui na primeira, então, é o primeiro ínstar. A lagarta ela vai possuir o hábito gregário, então ela vai se alimentar no local de eclosão. Ela não possui firmeza total no aparelho bucal, então ela vai somente fazer uma raspagem na folha. O mesmo ocorre quando essa lagarta está em segundo instar. O comportamento vai ser parecido, então ela ainda vai ter o hábito gregário e fazer raspagem da folha. Passando por terceiro instar, essa lagarta, então, ela já vai ter uma firmeza melhor do aparelho bucal, vai estar com uma limitação de alimento, porque ela vai consumir a folha inteira. Então, ela vai ter que começar a se locomover, tirando o hábito gregário, no caso da lagarta. A imagem 4, então, a gente tem a lagarta em quinto instar, se preparando para a encapsulização. A quinta imagem, então, a gente pode ver o casulo da lagarta em si. E na sexta imagem, a gente vê a lagarta adulta de novo. Então, esse é o ciclo que a lagarta vai percorrer sempre. Referente, então, às culturas atacadas, a principal cultura, sem sombra de dúvidas, é a couve-folha. Pelo próprio nome já diz, curucurê da couve, né? Mas
Praxola 2007, ele destaca que em um plantio de mudas de tapia, houve ataque de curucrê da couve. Isso se deu por ocorrer que próximo a esse local existia um plantio de couve, só que tinha uma incidência grande de inseto praga. Então a borboleta ela migrou para as mudas de tapia, fazendo oviposição somente na parte superior da folha, diferente do costume da lagarta, da borboleta, e teve um ataque severo em relação às folhas, né? Então uma desfolha bem grande. Então ele destaca que mesmo sendo de uma outra família, ela poderia se tornar uma praga em potencial. Então, mesmo não sendo somente da couve, da família das brásicas, é uma praga que quando ela passar por uma outra família, ela ainda vai ter um grande ataque de desfolha. Referente aos óleos essenciais para o controle da Ansemunus, os óleos extraídos de plantas é uma maneira de controle eficaz e de menor impacto ao meio ambiente. Então, ela vai ser compatível às práticas de MIP, além de diminuir os efeitos negativos ocasionados por aplicações frequentes, né? No caso aqui, eu cito as aplicações frequentes, a diminuição da população do inseto praga, de inimigo natural. Existem alguns trabalhos que são feitos referente à seletividade para inimigos naturais, mas principalmente os trabalhos são feitos para o inseto praga. No caso aqui, então, vou citar alguns, com óleo essencial de ibaro, óleo essencial de cravo e eucalipto, óleo essencial de pó de fumo, óleo de nim, óleo essencial de patchouli, gerânio, gengibre, vetiver e citronela. Todos esses trabalhos aqui, então, foi feito óleo essencial para ver a seletividade dele para a praga, o curucrê da couve, tendo resultados satisfatórios, sendo índices de até 80% a 90% de mortalidade da praga ou de repelência desta. Falando então da biologia da Cotesia aglomerata, ela é um parasita que também possui um hábito gregário, então ela vai ter o desenvolvimento dela unicamente em um único hospedeiro, né? Aqui abaixo a gente pode ver um pouco mais a separação em dias do período larval, da pupa, e o período de vida adulta da lagarta. Na imagem acima, então, a gente vê a larva saindo do interior do corpo da lagarta. Aqui ela já ficou todo o período necessário para se desenvolver enquanto larva e está saindo do corpo da lagarta para se transformar em pupa e passar pela metamorfose. Na mesma imagem, a gente pode ver a larva já empupada. Então, isso aqui quer dizer que o período quando ela sai do corpo da lagarta e faz o empupamento é muito rápido. Para posteriormente, então, ela passa na fase adulta, no qual, em média, ela vai ficar 5 dias, o período de vida dela, mas ele pode variar bastante de acordo com o ambiente. Falando, então, da interação da Cotesia aglomerata com a Ansemunus, quero destacar a alta capacidade de escolha do hospedeiro que a lagarta possui. Então, a lagarta ela vai conseguir identificar hospedeiro de primeiro até o 5º instar, sendo que, preferencialmente, ela vai fazer o parasitismo em lagartas de 2º e 3º instar. Isso acontece por forma de garantia da proliferação da espécie. Por quê? Lagarta de 4º, 5º instar, a chance de encapsulação é maior. Então, a chance de saída da larva do corpo do hospedeiro vai ser menor. Ela pode morrer dentro do corpo do hospedeiro. Tendo isso em mente, então, ela sempre vai procurar fazer o parasitismo em lagartas menores. Como a gente pode ver na imagem à direita, quando a lagarta em primeiro instar, ela já está fazendo o parasitismo. É importante destacar que se não encontrada lagartas menores, ela ainda vai fazer o parasitismo em lagarta. Só que ela vai usar uma substância chamada teratócitos, no qual essa substância ela vai causar um pequeno alongamento do ciclo, com o objetivo de fazer ocorrer o tempo de saída da larva do corpo do hospedeiro. Então, ela vai ter um pequeno alongamento do ciclo em si. Isso é uma forma de garantir a proliferação da espécie. Ela também consegue identificar lagartas que já estão parasitadas. Então, preferencialmente, ela vai fazer o parasitismo em lagartas que não sejam parasitadas. Mas isso pode mudar de acordo com o ambiente, de acordo com a quantidade de lagartas que é encontrada também. Falando de produtos seletivos a inimigos naturais, então aqui eu cito em inseticidas botânicos, o óleo essencial em si, ele geralmente vai causar repelência, pode inibir o crescimento, ter alta toxicidade. Mas, geralmente, para inimigos naturais, ele vai ter uma maior seletividade com insetos pragas.
O inseticida biológico, o Bacillus thuringiensis, muito conhecido também, ele também é seletivo para o inimigo natural. Então, por que isso acontece? Que ele, quando aplicado nas folhas, por exemplo, a lagarta se alimenta da folha, então ela entrou em contato direto. O inimigo natural ele não entra em contato direto com a folha, e sim ele entra em contato com a lagarta. Então, ela é seletivo para o inimigo natural em si. Aqui eu vou citar, então, alguns óleos essenciais que foram feitos experimentos e tiveram seletividade para inimigos naturais. Posso citar óleo de menta, alho, cravo, alecrim pimenta, citronela e também as amax. Todos esses óleos, quando testados, eles tiveram resultados positivos em relação às seletividades para inimigos naturais. Então, diante do exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar a seletividade de doses dos óleos essenciais de eucalipto, citriadora e cinjo aromático, eucalipto e cravo, além dos princípios ativos piretroide e neonicotinoide ao parasitoide Cotesia aglomerata. Materiais e métodos. A implementação do experimento foi, então, na cidade de São Lourenço do Oeste, distrito de São Roque. A condição foi totalmente ambiente, sendo a gente se encontrava na estação de verão, temperaturas médias de 25 aproximadamente a 35 graus, podendo ocorrer variação. Então, a captura dos primeiros indivíduos sofreu um grande problema, inicialmente, pelo forte canibalismo que essa lagarta possui. Então, para se chegar à população recomendada para fazer o experimento, foi feito o desenvolvimento de vários ciclos da lagarta. A criação inicial, então, na Curucreda couve se deu pela coleta de ovos, inicialmente, a qual essas foram dispostos em uma caixa, e nessa caixa foi dado alimento para as lagartas se desenvolverem, chegando assim à fase de encapsulação, borboleta, e inicialmente botando os ovos, e feito o ciclo novamente, até conseguir chegar a um número, digamos, adequado para o experimento. Nesses primeiros ciclos, foram totalmente livres de parasitoides, então as lagartas não podiam ser parasitadas nesses primeiros ciclos para conseguir fazer ela chegar na fase adulta e aumentar a população dessa praga. Posteriormente a isso, então, quando eu consegui ter uma criação em massa, eu peguei, então, os casulos dessas lagartas e coloquei num telado. Esse telado, ele possuía a couve em seu interior para alimento das lagartas, quando eclodissem. Assim, não teria interferência de outras pragas nesse telado, e nem a borboleta não iria sair dali. Aqui começou, então, o parasitismo em si. O parasita ele conseguia entrar por esse telado facilmente e conseguia, sim, fazer o parasitismo nas lagartas. Aqui foi deixado, então, a lagarta se desenvolver por completo até ela chegar na fase que começou a sair as larvas do interior da lagarta. Então, as lagartas parasitadas, todas elas foram coletadas nessa fase, como a gente vê na primeira imagem ali, quando a larva começou a sair do interior do parasita. E, posteriormente, então, foi deixado todas as pulpas de lado, né? Tirado das lagartas, deixado as pulpas de lado. E isso foi observado quando esse parasita estava perto de eclodir. Teve alguns sinais que foi demonstrando que seriam essas pontuações pretas. Pontuações pretas é perto de quando o parasita está para emergir do corpo da pulpa. Nesse momento, eu já teria que ter o experimento praticamente concluído para conseguir só fazer transferência. Ele é um parasita de vida curta, então eu tinha que fazer transferência dele logo quando eclodissem, que no caso ele estaria já na fase adulta. Então, a obtenção dos óleos essenciais foram cedidos pelo TFPR, o Campos 2 Vizinhos, no qual o método utilizado para a extração foi de arrasto de vapor, sendo utilizado o aparelho Clevenger, e após o processo ele foi armazenado em frasco de vidro âmbar, envoltório com papel alumínio, e armazenado sobre baixa temperatura e ausência de luminosidade para garantir o efeito do óleo essencial. O inseticida usado, então, foi o Esperto, a qual a sua composição é acetaprimido e bifentrina, seria neonicotinoide e piretroide, respectivamente, e foi usado a dose comercial convertido em litros. Então, no caso, foi usado 0,25 gramas por litro. De delineamento, então, foi o DIC, o inteiramente casualizado, sendo 4 repetições para cada tratamento, totalizando, assim, 24 unidades amostrais. Aqui embaixo, então, a gente pode observar na tabela como foram dispostos os tratamentos. Tanto de cravo, 5 a 10%, eucalipto, 5 a 10%, a testemunha e também o inseticida.
Sua metodologia, ela foi baseada no experimento de Picanso 2003, no qual ele realizou um experimento de seletividade em inseticidas sobre a cotésia. A gente então fez adaptações para realizar a avaliação de seletividade de óleos essenciais sobre a cotésia. Foi disposto então 12 parasitas para cada placa de Petri, sendo que inicialmente eram 12, e depois ocorreu uma pequena variação. Essa variação ocorreu devido na hora do transporte, por ser utilizado a pinça, ter ocorrido algumas avarias em alguns parasitas. Então, no final do experimento, foi feita uma recontagem em cada placa de Petri e considerados somente os parasitas que se encontravam vivos e conseguiam voar, se locomover normalmente, sem nenhum dano. Também foi adicionado, então, um quadrado de couve de 2x2 e uma lagarta de Ancimundus torsii em quarto instar, provavelmente. Terceiro para quarto instar, na passagem. E nesse caso, então, elas foram borrifadas em cima, com os tratamentos, e acondicionadas junto com os parasitóides. Foi também disponibilizada uma solução de mel a 10%, no qual isso aqui foi utilizado para alimento desses parasitóides. As duas imagens, então, aqui a gente pode ver como é que ficou a placa de Petri ao final, com os parasitóides, a lagarta e também a couve em seu interior. Posteriormente a isso, então, a gente fez 8 avaliações, iniciando na primeira hora e se estendendo até as 102 horas. Aqui, então, está uma tabela no qual fica cada placa de Petri e o número de parasitóides que possui em seu interior. Como eu já disse anteriormente, ocorreu uma pequena variação, né? Então, aqui a gente está disposta a cada exatamente o número de parasitas em seu interior. Então, devido a ocorrer uma variação no número de parasitóides, o teste foi feito em forma de porcentagem de mortalidade, né? Os resultados, então, foram submetidos à análise de variância, a nova, e as médias comparadas através do teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade de erro, e foi utilizado o software GEMS. Partindo, então, por resultados de discussão, é importante citar o contato parasitoide com a lagarta. Então, logo quando disposto o tratamento, esses parasitóides já entraram em contato tanto com a lagarta quanto com a couve-folha. Isso, então, garantiu esses parasitóides terem entrado em contato também com o óleo essencial. Importante ressaltar que o parasita se desfez da escolha de hospedeiro. Então, foi mais um parasita, ao mesmo tempo, fazer o parasitismo na lagarta. Ocasionalmente, ele não costuma fazer isso, mas provavelmente por ter um óleo essencial e somente essa lagarta junto, eles foram, logo quando dispostos, eles foram fazer o parasitismo. Aqui, então, está a nossa tabela de resultados, né? De hora por hora, como ocorreu, eu vou explicar um pouquinho cada um para vocês. Iniciando, então, na primeira hora, a gente pode perceber que o inseticida foi extremamente tóxico para os inimigos naturais. Sendo que o resto, os óleos essenciais, não se diferenciaram entre si e se demonstraram seletivos. Então, inicialmente, na primeira hora, os parasitas já apresentavam sinais que não conseguiam apresentar capacidade de voo nem de locomoção. Foi um contato imediato, já ocorreu uma mortalidade de 80%. Passando para 12 horas após o início do experimento, então, o inseticida já atingia 100% de mortalidade. Então, ele realmente se demonstrou extremamente tóxico para esses inimigos naturais. Muito se pode explicar por ter dois princípios ativos, tanto peritróide como neonicotinoide. Então, um pode ter potencializado a toxicidade do outro, e assim sendo bem mais tóxico ao inimigo natural do que se fosse um cada, né? Falando então dos óleos essenciais, com 12 horas eles não apresentaram diferença estatisticamente entre si e nem da testemunha que era com água destilada. Aqui é muito importante ressaltar que as primeiras 12 horas foram seletivos. Então, o parasitoide, ele preferencialmente, ele vai fazer o parasitismo nas primeiras 12 horas. Então, ele já sai. Quando ele eclode, ele vai fazer o parasitismo. Então, aqui demonstra uma seletividade nas primeiras 12 horas, sendo de extrema importância quando comentado em relação ao parasitismo. Seguindo mais à frente, então, com 24 horas, começou a ter uma pequena mortalidade em relação aos parasitoides nos óleos essenciais. Mas ainda a gente consegue notar que os óleos essenciais são seletivos para os parasitoides, não se diferenciando nenhum deles da testemunha que era com água destilada.
Quando completamos, então, 48 horas, 2 dias após a implementação do experimento, a gente pode ver um número de mortalidade um pouco mais acentuado, principalmente quando a gente fala do cravo da Índia 10%. Mas é importante destacar que o óleo essencial de eucalipto 5% foi o único que não se diferenciou da testemunha, que era com água destilada, mesmo essa também já ter começado uma mortalidade um pouco maior. E também o óleo de eucalipto 5 e 10% se diferenciaram do inseticida, sendo que os óleos de cravo não se diferenciaram do inseticida. Com 60 horas, então, fica um pouco mais visível em relação à seletividade do eucalipto 5%. Ele foi o único óleo que continuou não se diferenciando da testemunha e foi o único óleo que se diferenciou do inseticida. Então, ele se demonstra, mesmo não se diferenciando estatisticamente entre os óleos essenciais, ele é o óleo que possui maior seletividade, isso quando comparado até 60 horas. Partindo para 72 horas, a gente nota que o óleo de eucalipto 5%, ele continua sendo o único óleo a se diferenciar do inseticida, sendo isso um extremamente ponto de importância, porque o inseticida é o mais usual, né? Então, aqui a gente já percebe que a mortalidade da testemunha ela já foi acentuada um pouco maior. Muito isso pode ser explicado pela grande procura do parasita por um hospedeiro. Isso causa um ganho de gasto de energia e pode diminuir a vida do parasitoide. Então, aqui, mesmo na testemunha, os parasitoides já estão tendo um nível de mortalidade um pouco maior. Chegando, então, a 102 horas, a gente pode perceber que o parasitoide está chegando no final do ciclo dele, então, próximo a 5 dias, né? Aqui, então, a gente vê uma mortalidade maior em todos os óleos essenciais, né? Até na água destilada, que seria a testemunha. Mas a gente pode notar também que o cravo da Índia 10% foi o único óleo essencial que atingiu 100% de mortalidade juntamente com o inseticida. Então, na avaliação do experimento, ele também foi o óleo essencial mais tóxico em relação aos outros óleos essenciais. Isso na concentração de 10%. Partindo então para a nossa conclusão, os óleos essenciais nas diferentes concentrações até 24 horas após a aplicação apresentaram o mesmo nível de seletividades. No entanto, foram mais seletivos a Cotesia aglomerata em relação ao inseticida, que tem a base de piretroide e neonicotinoide. O óleo essencial de eucalipto 5% apresentou maior tempo de seletividades, então ele se estendeu até 72 horas em relação ao parasitoide Cotesia aglomerata. O mesmo tratamento do eucalipto 5% e também foi o maior óleo com tempo de seletividade em comparação com o tratamento inseticida. Então, foi o que mais se estendeu quando comparado o óleo essencial com o inseticida. E após 102 horas, então, os tratamentos com óleos de inseticida, eles não diferenciaram estatisticamente em relação à mortalidade causada, muito por estar chegando ao final do ciclo. Da minha apresentação seria isso. Eu quero agradecer a todos por estarem assistindo até aqui e estou aberto a perguntas. Bom, parabéns, Pedrinho, pela sua apresentação. Comunico à banca que durou, então, 26 minutos. Agora eu gostaria de convidar, então, o professor Antônio para fazer a sua arguição. Muito bem, boa tarde a todos os que estão aí nos assistindo através do YouTube. Desde já agradeço aí o Pedrinho, a professora Regiane pelo convite de fazer parte dessa banca, fiquei bastante contente. Em relação à tua apresentação, Pedrinho, tá de parabéns, tá? Estava apresentando aí com segurança, falando devagar, no início estava um pouco nervoso, mas você foi falando devagarinho e aí você foi contornando, né, essa questão aí, né, da ansiosidade. Em relação aos teus slides, tá, só uma observação, tá, só toma cuidado com o fundo preto, tá, que nem aqui que tu apresentou pelo BBB, fica bem tranquilo, tá, mas às vezes tu vai apresentar, digamos, em qualquer outro local que é com projetor, se a qualidade do projetor não é muito boa, tá, fica bem ruim, tá, às vezes ele embaça com outras cores, e também te limita o número de cores que tu pode trabalhar dentro do slide, né, se tu trabalhar com um fundo branco.
né? Então, apenas uma crítica construtiva, tá? Que talvez possa ter evitado alguns problemas aí no futuro, tá? Mas estavam muito bem elaborados, tá? Trouxe as fotos para exemplificar, né, a questão do ciclo, bem bacana, tá? Trabalhou com tópicos muito bem posicionados, tá? Parabéns. Obrigado. Em relação ao teu trabalho escrito, tá? Deu um serviço grande, né? Você fazer uma revisão de literatura bastante extensa, né? Como tu fez, a gente sabe que não é só sentar na frente do computador e as coisas fluem, tá? Tem que ler bastante para conseguir escrever. Então, tá de parabéns. Fizesse uma revisão bastante ampla, tá bem aprofundada, né, sobre os temas aí relacionados, né, que norteiam o teu objetivo, né? E isso te ajudou bastante para você ter segurança na hora de você estar falando aqui hoje, né, apresentando aí o teu tema, e também que você utilizou, né, isso para fazer a discussão lá. Ficou muito bem posicionado. Em relação às citações, tá ok, tá referências, só dá uma olhadinha lá, que tem alguns pequenos detalhezinhos, tá, que estão fora das normas, tá, mas é coisa bem simples. Em relação aos seus materiais e métodos, tá, no meu ponto de vista, estava tranquilo de compreender aí como foi desenvolvido, tá, tá ok. Em relação aos teus resultados, achei bem interessante, né, o alto potencial de parasitismo ali, em torno de 50%, né, que tu comentou, né, para controle, né, achei bem alto, né, pensando, né, em inimigo natural. Muito bem. Vamos lá. Ao que tu atribui o efeito mais lento do óleo essencial, tanto de cravo quanto de eucalipto, quando comparado com um inseticida comercial? Muito, professor, a toxicidade, né? O inseticida comercial, principalmente o piretroide, ele tem um efeito de choque. Então, logo quando aplicado, isso pude perceber também no parasitoide. Ele aplicou, ele entrou em contato, ele deu um choque, ele já ocorreu mortalidade, né? Com óleo essencial, ele geralmente vai ter um efeito de repelência ou até efeito de fagodeterência, né? Tipo, a lagarta se alimenta e não volta a se alimentar. Então, ele não é tão tóxico inicialmente para causar mortalidade, né? Então, eu acredito que seria mais o efeito tóxico, o efeito de choque dele. Ah, maravilha. E o que seriam esses termos repelência e fagodeterência que tu comentou? Como que poderia descrever isso? Sim, o termo repelência seria, digamos, o odor. Então, o próprio parasita, eu vou citar a lagarta que é mais fácil. A lagarta, quando se aproximar da couve, que tiver óleo essencial, ela vai ter um odor maior, que seria do óleo essencial, então ela não vai se aproximar da couve, né, em si. Então ela vai causar uma repelência, ela vai repelir a lagarta para a couve. O efeito de fagodeterência, a lagarta ela até se alimenta da couve. Só que ao se alimentar, ela não vai gostar, digamos assim, do alimento e ela vai parar de se alimentar. Então, mesmo ela se alimentando, ela se come um pouco e ela não vai causar uma grande desfolha, digamos assim. Ah, maravilha. Tá. Muito bem. E por que ocorreu a mortalidade do parasitoide mesmo no tratamento com a água? Muito, professor, é por causa assim, o parasitoide está em constante movimento. Nas primeiras 12 horas, é os horários preferencial para ele fazer o parasitismo. Mas se ele não conseguir fazer o parasitismo, ele vai continuar em constante movimento, em movimento, em movimento. Isso de noite, literalmente, né? Isso vai ter um gasto de energia muito grande para esse parasitoide. Então, esse gasto de energia, ele vai enfraquecer o parasitoide. E mesmo ali, ele durando 5 dias, com 3 dias, ele já estava ocorrendo a mortalidade. Então, um pouco por o espaço dele ser um pouco mais restrito do que fosse o ambiente fora, né? Então, esse gasto de energia é o que foi ocasionando a mortalidade do parasitoide um pouco mais precoce, né? Se tivesse, bacana. por exemplo, no ambiente afora, ele teria mais lugar para ir, mais lagartos para parasitar. Então, não teria que, digamos, ir a uma distância muito longa, né? Tá. Essa pergunta eu fiz no sentido, né, porque se você analisar, né, por exemplo, os resultados, né, tu pode observar que, né, a partir
do momento ali das 36 horas, né, começa a ter ali acima de 40, né, por cento de mortalidade do parasitoide. Né? E aí, por exemplo, tu pega óleo essencial de eucalipto, de cravo, né, alguns, dependendo da dose ali, girando em torno de quase 50, 70, quase 80% de mortalidade. Então, na verdade, né, que é mortalidade efetiva devido ao óleo, é uma menor porcentagem do que realmente está ali, né? Que, digamos, em tese, poderia se descontar esse valor de mortalidade natural, né, que tu vê pelo tratamento da água, né? Que aquele efeito não é 100% do causado pelo óleo, né? Isso, por isso que o principal avaliado, então a gente destaca as principais 12 horas, né? Uhum. Daí ali a gente vê uma diferença grande em relação. Maravilha. Muito bem. E aí, a gente pode dizer que essa seletividade desses óleos, ela não é duradoura? E esse tempo de seletividade, ele é importante? Eu acredito que sim, professor. A seletividade que a gente pode perceber, ela não foi muito longa, né? Em relação às horas. Eu destaco sempre as primeiras 12 horas. Quando eu fiz o experimento, os parasitas estavam com 3 horas. Então, eles estavam em constante movimento. Ele sendo seletivo, principalmente nas primeiras 24 horas, vamos colocar assim, o parasita vai conseguir fazer o parasitismo. Então, ele fazendo o parasitismo, ele vai quebrar o ciclo da lagarta. Então, isso eu vejo uma grande importância. Se a gente juntar o parasitismo com o óleo essencial aplicado, ele vai, além de repelir a lagarta, ele vai quebrar o ciclo da lagarta, né? Então, a chance é um método de controle combinado que eu acredito que pode dar um resultado bem satisfatório. Maravilha, né? Exatamente o meu ponto de vista, né? Eu vejo também dessa forma, né? Porque foi seletivo no momento em que o parasitoide ele está fazendo a revoada para fazer o parasitismo de fato, né? Então, por mais que ele entrou em contato com o óleo, né? Mas ele não teve uma morte quase que instantânea, digamos, conforme ocorreu no tratamento ali de inseticida comercial, né? Que chegou acima de 80% já na primeira hora, né, avaliada, né, então isso limita muito a chance do parasitoide conseguir parasitar, diferentemente do óleo essencial, que pelo fato de ser mais lento, ele consegue fazer parasitismo, né, nessas horas iniciais, e aí tu consegue ter um plus, né, um efeito tanto positivo do parasitoide, quanto um efeito positivo do óleo, como tu destacou muito bem, tá? Maravilha. E esses óleos já tem uso dele, tu sabe se tem uso, alguma coisa, se a Regiane comentou, se eles vêm sendo utilizados dentro da agricultura orgânica ou em alguma escala maior do que escala experimental? Para ser sincero, professor, eu não tenho dados de ver esse óleo essencial sendo comercializado, né? Uhum. Tem muitos óleos essenciais à base de NIM, que sim, esses são comercializados. Óleo essencial especificamente de cravo e eucalipto, que eu sei, eles não ainda são comercializados. Está ainda, digamos, em fase de teste, estudos, mas ele se demonstra com uma extrema capacidade, eu acredito. Isso, tá? Tem um potencial muito grande, né? Tá? De ser explorado aí. Tá? Maravilha, Pedrinho, tá? Minhas considerações aí foram essas, tá? Deixo aqui os meus parabéns, tá? Pelo trabalho que você desenvolveu em conjunto com a Regiane, tá? Se a gente bate o olho na tabela dos teus resultados ali, olhar assim parece bem simples, tá tudo na tabela. Eu nem consigo imaginar o serviço que você teve de fazer, de montar tudo isso, tá? E de coletar esses dados, e deve dar um serviço muito grande, tá? Bastante. Parabéns aí. Obrigado, professor. Obrigada, professor Antônio, pelas suas observações. E, então, agora, nesse momento, eu convido a professora Adriele para realizar, então, a sua fala. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, professor Regiane, professor Antônio, professor Chico, o pessoal que está assistindo em casa. Boa tarde. Gostaria de agradecer você e a professora Regiane pelo convite, então, para participar e avaliar o teu trabalho, tá? Muito obrigada. E te parabenizar
tanto pelo teu trabalho escrito, quanto pela tua apresentação. Ó, você foi direitinho nos 26 minutos, passou um dos 25 que você falou que ia manter. Mas tá dentro do desejado. Então, eu parabenizar pela tua apresentação, não só pelo tempo, mas a forma que você se expressou. Você foi extremamente feliz, você conseguiu explicar detalhadamente todo o teu experimento, as etapas, a condução, principalmente na questão do material e métodos. Às vezes, quando a gente pega alguns trabalhos assim que não são da nossa área ou que tem uma metodologia mais detalhada, às vezes é difícil de você entender o passo a passo, pelo menos com a parte escrita. Então, utilizando as fotos tanto no teu trabalho escrito quanto na tua apresentação, acho que você foi extremamente feliz explicando isso, tá? Então, mais uma vez, te parabenizar por esse bom uso desse material aí das fotografias, certo? Obrigado. Teus slides também foram bons, né? Sem muito texto, né? Foi fluindo tranquilamente, então... deixa eu só ligar aqui o tempo, senão eu falo demais. E a Regi já me corta. Enfim, você foi muito bem na sua apresentação, conseguiu explicar. Até uma outra coisa que eu queria falar, que eu fiz alguns comentários lá no teu final dos teus resultados e discussões, que você deixou muito bem enfatizado na tua apresentação, e lá eu achei que deixou a desejar. Por exemplo, esse fato que você estava até discutindo com o professor Antônio, que eu ia levantar, que é a questão da seletividade, ela ser extremamente importante nos primeiros dias, né? Quanto que você diria ali que é importante, por exemplo, logo que eclode... Principalmente nas primeiras 12 horas, né, prof? Nas primeiras 12 horas. Então, isso é um dado extremamente importante. Eu acho que lá no final, em algum momento, você fala isso bem no finalzinho. Sim. Porque eu fiquei analisando teus dados, tá, mas daí no final matou tudo. Eu falei, mas e daí? Isso é ruim, né? Aí lá no final você fala que o tempo de vida ali é 5 dias, mais ou menos, né? O tempo que ela tem para chegar e parasitar uma lagarta, e que as 12 horas primeiras são as mais decisivas. Tipo, se ela não achar uma lagarta, ela provavelmente vai morrer, né? Então, assim, eu acho que essa informação, ela é muito importante e ela te dá toda uma credibilidade. Então, eu acho que você poderia explorar isso ali no final da tua discussão, que eu acho que ia engrandecer bastante o teu trabalho, tá? Na minha opinião. Mas aí você vê com a Regiane e vocês decidem, tá? Vai deixar. Do teu trabalho escrito, eu gostei bastante. Ele tá bem escrito, não tem quase muitos erros de português nem nada, acentuação, tá tudo ok. A sequência também tá legal, é um texto bem fluido de ler, tá? Teu resumo tá bacana, só tem um detalhezinho ali que eu sublinhei, depois você veja. Eu só diria para você olhar lá nas tuas palavras-chave que você colocou óleos essenciais, né? Se eu não me engano, não pode ter a palavra-chave igual do título, tá? Então, veja alguma coisa ali para você trocar, beleza? Beleza. Introdução ok, teu referencial tá bem bacana, tá? Não mudaria nada. Eu não mudaria nada da parte escrita, né? Eu só te sugeri aqui para você inverter uma sequência, que você começa já com MIP em hortaliças. Sim. Tá? Eu acho que você poderia colocar esse tópico lá no 3º lugar, né? Ali começa já falando da tua praga, da tua lagarta. E daí você fala da biologia dela, e daí eu não lembro o que é que vem embaixo. A cultura atacada. Daí você começa a falar de controle químico e óleo essencial. Então, daí entra o MIP para falar do controle químico e do óleo essencial. Eu acho que daria uma sequência mais legal. Vai ver aí, tá? Os nomes científicos, conferir, às vezes tem algum que não tem o itálico, tá? Até, prof, às vezes o formato. Eu corria muito, mandava para prof, voltava, o formato alterava tudo. Às vezes você perde, né? Uma pergunta, questão de curiosidade minha, né? Também não sei se a professora Regina possa te ajudar. Você fala aí dos produtos químicos, no geral, os inseticidas, né, utilizados aí para o controle da lagarta, eles normalmente não apresentam seletividade aos inimigos natural? Ou tem alguns que apresentam, dependendo, às vezes alto, às vezes baixa? Normalmente eles não apresentam. Geralmente ele vai ser bastante tóxico para o inimigo natural.
Entendi. Justamente por ele ser um Vespidae, ele é mais tóxico já, né? Então, ele tem que ser bastante tóxico para controle de lagarta, porque ela é encontrada em grande população. Ela nunca encontra uma, duas. Então, acho que caiu. Eu? Parece que tinha caído e voltou, acho. Mas, enfim, geralmente ela é encontrada em grande população, então a dose ela é alta, né? A toxicidade é alta. Então, eu acredito que para o inimigo lateral, geralmente ele vai causar a mortalidade. Tá. É porque ali você até coloca, né, na parte de seletividade, você cita alguns que são seletivos. Não sei se é ao teu mesmo inimigo natural ou não, mas daí dá a entender que existem alguns quantos que são seletivos. Agora, acho que só o teu compartilhamento caiu. Bom, lá no teu material e métodos, você deve ter tido bastante serviço, provavelmente, para escrever, né? Porque a gente sabe o que a gente fez, mas para pôr no papel é um pouco mais complicado, né? Eu entendo bem. Às vezes você quer falar um negócio, é simples, mas a gente não acha a palavra que se encaixa, tá? Então, eu coloquei alguns comentários que, às vezes, a ordem tá faltando alguma informaçãozinha, tá? Mas aí, eu fiz ali umas perguntinhas e você... né, você vê o que se adequa melhor para você escrever. E aí uma pergunta é bem curiosidade mesmo, né? Teve muito serviço para fazer, eu fiquei ali pensando quando você colocou lá que você ia coletar os adultos depois da eclosão, eu fiquei pensando do Pedrinho catando as borboletas lá. Eu fiquei, prof, no meio com aproximadamente 500 lagartas alimentando, aproximadamente. Então, eu fiz 5 ciclos inteiros da lagarta. Desde do ovos até adulta, fez uma posição, coletei de novo, porque o problema é que eu tinha que conseguir todas elas no mesmo instares, né? Porque o parasita tinha que eclodir na mesma hora, então foi muito difícil. Acabou com o meu estoque de couve. A mãe deve ter ficado bem feliz, né? Meu Deus, foi difícil, prof. O alimento para elas consomem muito alimento. Não, e elas são bem agressivas, né? Se você deixa lá, a bichinha detona a folha. E outra que elas são extremamente canibais. Faltou alimento, elas devoram umas outras. Principalmente as lagartas menores. Tem que ter bastante. Tem. E folhas sempre frescas. Se for mais murcha, ela já não come também. Enjoada ainda, né? Ainda mais isso. Bom, em relação ali à parte que você descreve o bioensaio, na tua apresentação você falou no clima lá da tua propriedade, lá no local onde foi desenvolvido, temperatura média, não sei mais o que você falou ali, mas enfim, porque aqui você coloca em condições ambientais da propriedade em São Lourenço. Isso. Então, descreve qual que é o clima desse local, temperatura média, no verão, você escreveu ali que foi feito, então que temperatura que estava, né, para ter essas informações aí, né, já que uma pessoa quiser fazer, ela tem que ter uma ideia. E eu acho que aqui você colocou, deve ter colocado errado, né, você colocou que passou os parasitóides com auxílio de uma pinça e uma pipeta. Eu acho que... Sim, eu utilizei os dois, na verdade. Caso que assim, prof, como eu utilizava um pote, eu pegava com a pinça. Só que teve alguns parasitóides que era difícil pegar com a pinça. Então, eu ia com a pipeta, cortei a ponta da pipeta um pouquinho maior, eu enxugava ela para dentro, ia lá e colocava de volta. E isso foi alguns parasitóides, então eu utilizei também. Na gambiarra, tá certo. Tipo isso. Era muito difícil. Eu tentei botar ele um pouco, tipo, no congelador, dar um choque térmico. Eles pararam, mas era questão de 5 segundos, 6, eles voltavam à atividade. Então, foi esse o jeito que deu para fazer, prof. Entendi. Não, tranquilo, era só curiosidade mesmo. Ainda ali na tua metodologia, algumas coisinhas do tipo, como que você aplicou o óleo na couve? Com um borrifador normal? Foi algum outro equipamento? Aí na placa, também contaminada com os tratamentos. A couve. Como que você fez para aplicar na lagarta? Você mergulhou ela? Você aplicou com o borrifador? Ela estava viva? Estava viva, prof. Eu fiz a transferência na lagarta viva. Eu peguei a couve e a lagarta, separei uma placa de Petri e borrifei entre elas. E essa eu peguei e coloquei dentro da placa de Petri para o tratamento. Eu só coloco alguns detalhezinhos ali que faltou as informações. E aí outra pergunta, o óleo, como que você preparou ele 5%? Quanto de água, quanto de óleo? E foi só água e óleo mesmo? Sim, só água e óleo, prof. Nós a gente foi no laboratório e fez a concentração de 5%. Agora, eu de cabeça não lembro bem certo. Não. Na conta lá.
a gente foi no laboratório da faculdade e fez a concentração. Daí 5%, 10% de cada óleo, e daí foi borrifado em cada um, né? Entendi. É que eu imaginei que talvez tivesse usado algum produto para misturar melhor, né? Mas... No início a gente até ia usar o Twin, mas a gente não conseguiu. Daí a gente fez a borrifação sem nenhum, digamos, nenhum óleo para ajudar, no caso. Sei, entendi. Tá, tranquilo. Outras coisas aqui que eu perguntei, você respondeu na apresentação, então não vou me ater a isso. A mesma pergunta que o Antônio fez, eu ia fazer, que era por que a água destilada teve tão elevada mortalidade, tá? Então, tá respondido tudo isso daí. Dos resultados do eucalipto, por exemplo, em que os 10% apresentaram bem maior, como é que posso dizer? Mais toxicidade, mortalidade. Uma maior toxicidade. Por que ele foi mais tóxico que o de 5%? Eu acredito que a concentração, prof. Ali a gente pode analisar que, comparar o cravo com o eucalipto, o cravo é mais tóxico, principalmente nas primeiras horas. E o eucalipto, ele foi mais seletivo no 5%. Quando a gente utilizou 10%, a toxicidade já afetou mais o parasita, né? Então, ele tem uma margem de erro, mas não é muito grande, não. Sim, então tem um parágrafo que você cita alguns compostos que existem, até acho que você poderia ter explorado isso aqui mais, né? Porque tem muito trabalho com óleo essencial, não só na parte de insetos, na parte de fitopatologia tem muito trabalho com insetos que eles fazem cromatografia para descobrir quais são os compostos que tem nesses óleos, tá? Então acho que é uma parte... Se eu não me engano, o eucalipto é o eugenol e o cravo... você cita aqui um parágrafo sobre isso, tá? E aí o de 10% provavelmente vai ter maior concentração dessas substâncias. E aí a pergunta que o professor Antônio fez, que eu também iria te fazer, em relação aos produtos químicos, né? Que no produto químico a gente tem a molécula pura, né? Concentrada, e aqui a gente tem um nível mais baixo, tá? Se fosse usado... Isso. E para finalizar, que já deu meu tempo aqui, é uma pergunta que eu fiquei me fazendo, quero ver se você sabe alguma coisa sobre isso, deve ter lido provavelmente. Assim, você vai aplicar o óleo, beleza, né? Nesse teu caso, você avaliou a seletividade, mas imagine a situação, se você aplicar o óleo lá na lagarta, a lagarta vai absorver esse óleo, enfim, ela vai estar ali em contato com esse óleo, e o parasitoide, ele se instala nela. Será que existe possibilidade de esse óleo, ou até, se isso acontece, não sei, com inseticida, dele fazer o efeito quando o parasitoide já está dentro da lagarta? Então, prof, eu não consegui achar nada sobre isso. Isso seria uma conclusão, digamos, para ser bem sincero, uma continuação do trabalho. O treinamento fosse fazer uma continuação, avaliar se o parasitismo ele foi eficaz na lagarta, né? Inicialmente, o prof, eu não consegui achar nada desse âmbito, né? Não, tranquilo. Era uma questão de curiosidade mesmo. E mostra, né, a carência de estudos em relação a isso, né? Até coloquei aqui como sugestão para trabalhos futuros. Até em relação à referência, prof, como tu pode ter analisado, até referente à Cotésia aglomerata, tem muita pouca coisa que especifica, tanto em ciclo, né? Tem muito pouco estudo dela. Sim, é difícil, né, você achar muita coisa. Só para finalizar, também com a tua experiência a campo que você teve agora no cultivo aí de todas as lagartas e o parasitoide em si, pensando lá no produtor, né? Imagine que você fosse um produtor orgânico, e você está com um problema de infestação da lagarta ali. Você acha que existe a possibilidade do produtor ele conseguir fazer um manejo adequado, um manejo e ter bons resultados utilizando essa questão do controle biológico com a vespinha, né? Como é que é? Cotésia, né? Cotésia. Juntamente com o óleo, você acha que ele teria um bom resultado? Seria muito difícil? E aí eu te pergunto, ele conseguiria produzir esse parasitoide em casa tranquilamente? Óbvio, teria serviço, mas ele conseguiria fazer esse cultivo? Ou existe já produtos de controle à base de cotésia? Não tem, prof, a base de cotésia.
Para a reprodução, geralmente tu encontra esse parasitoide fácil, onde é que tem couve-folha, né? Então, se tiver lagarta, ele vai estar ali, ele vai se reproduzir. Falando em junção para controle, eu acredito que em longo prazo, sim. Tanto o óleo essencial como o parasita, ele não é que nem um inseticida. Tu aplicou, matou. O parasita, ele quebra o ciclo da lagarta. Então, ela não vai ficar adulta, não vai aumentar a população, porque ela não vai ovipositar. Então, junto com o óleo essencial, ela vai causar repelência, vai ter menos ataque à couve-folha. Então, acredito que junto, em um longo tempo, ele é um controle eficaz. Mas de forma, em forma de um choque, um inseticida, não. Ele não vai ter o controle em um mês, digamos. Perfeito. Já numa questão, uma prática a longo prazo do sistema orgânico, teria viabilidade. Show de bola, Pedrinho. Muito obrigada novamente pelo convite. Da minha parte era isso. Já me estendi demais. Eu que agradeço, prof. Obrigada, professora Adriele. Ótimas observações, com certeza serão acatadas. Pedrinho, antes de a gente se retirar para finalizar, então, a sua nota, eu quero dizer assim, que eu tenho um orgulho imenso, né, de você. Esse projeto ele foi um desafio do início ao fim, e realmente você tem um perfil assim de pesquisador, realmente. Né? Você abraçou a causa, não é para qualquer um multiplicar, porque você teve que multiplicar 2 insetos, né, de espécies diferentes, fora de uma sala climatizada, você fez tudo isso em temperatura ambiente. Então você está de parabéns, assim, eu sinto muito orgulho de você, sabe? Eu acho que você tem uma ótima carreira, assim, porque você tem muita iniciativa, autonomia, e foi um prazer enorme, enorme mesmo trabalhar contigo. Tá? Em relação à pergunta da professora Adriele, existe sim produtos que são mais e menos seletivos aos inimigos naturais. Desse que você avaliou, o piretroide é o menos seletivo de todos, mas nós temos produtos, por exemplo, produtos fisiológicos, temos produtos à base de bacilos thuringienses, à base de fungos, que são produtos que são mais seletivos, né, que nós indicamos hoje no campo, né, devido à seletividade deles aos inimigos naturais, tá? Então, Pedrinho, dito isso, eu vou pedir para você permanecer na sala e nós vamos se retirar e logo voltamos, tá? Tudo bem. Voltamos. Pedrinho, então, parabéns, você foi aprovado, com uma média de 9,8. Eu acho que você merecia realmente um 10 só pelo teu esforço, tá? Então, mais uma vez, eu quero te dizer assim, que foi um prazer enorme trabalhar contigo e fazer parte desse processo, né, de TFG. Prof. Para você. Então, só tenho a agradecer, prof, principalmente a minha prof orientadora. Foi difícil fazer esse experimento, a prof sabe, não foi fácil.
Então, a prof nunca mediu esforço para me ajudar, sempre esteve presente. Então, quero agradecer enormemente. Em especial ao Bruce e a Regiane por ter feito parte da minha banca e a todos que contribuíram, né, alguma coisa para conseguir finalizar esse experimento. Quero agradecer também a minha namorada, que não foi fácil, às vezes ter que deixar de ficar com ela para vir fazer o TCC, eu sei que não é fácil. Então, muito obrigado a todos, estou extremamente agradecido. Ótimo, então dou por encerrada essa